Boa noite a todos. Meu nome é Ascânio França, eu sou CEO do grupo FBR Digital. Quero dar as boas-vindas a todos que estão aqui na live. Obrigado por participarem aí, aceitarem nosso convite. Essa live é para a gente falar um pouco sobre formas práticas de um provedor de internet gerar receita, gerar formas de novos faturamentos, novos produtos. E eu trouxe para essa live um parceiro nosso, Bruno Adorno, da empresa Binário Cloud. E o Bruno vai falar um pouco sobre um modelo prático de o provedor lançar um produto e já ter uma receita nova no seu provedor. Para vocês entenderem melhor isso, eu vou ter que contar rapidamente um pouco da história da FBR Digital e da Firelink, que é a empresa que faz parte do grupo. Eu fundei a Firelink em 2015 como um provedor de internet tradicional, montando suas redes de fibra, montando suas torres de rádio. A gente começou em Caruaru, Pernambuco, e em 3 anos a gente cresceu bastante. A gente atingiu a cidade inteira, atingiu outros bairros, outras cidades, e veio um dilema, né? Em 2018 a gente começou a ter muitos problemas para se manter no mercado porque as margens estavam cada vez menores, os custos cada vez mais altos e a concorrência muito agressiva nesse mercado da gente de telecomunicações. Manter a fidelidade do cliente era uma coisa difícil, o cliente enxergava que toda a internet era igual, mudava por preço. Então a gente teve que se reinventar. No nosso mercado é muito falado aí em todo evento, muito falado sobre o SVA, sobre serviços de valor agregado. Mas eu vejo pouca coisa prática sobre isso, uma maneira prática de um provedor lançar um novo produto. E a ideia dessa live é realmente trazer uma forma prática de fazer isso. Já falei prática várias vezes, porque realmente eu acho que essa é a palavra. É realmente a gente encontrar uma forma direta, fácil, clara de como lançar um novo produto e como fidelizar o cliente de uma maneira melhor. Fazer isso em 2018, além de representar, manter a Firelink no mercado, fez com que a gente tivesse um crescimento de mais de 600% de 2018 para 2019. Isso foi muito importante para a gente e a gente quer, nessa live e em outras lives, mostrar o que a gente fez e o que outras empresas podem fazer. E a Binário Cloud vai falar sobre cloud, sobre como o provedor pode ofertar cloud para seus clientes sem precisar investir tanto em servidores, investir tanto em infraestrutura, tendo um produto já pronto, só precisando vender. Então, vou passar agora a palavra aqui ao Bruno. Ele vai explicar a vocês de maneira bem direta como é esse modelo deles. Eu agradeço a todos, espero que essa live seja proveitosa para todos nós. Um abraço, boa noite. Bom, pessoal, obrigado pela introdução aí, Ascânio. Meu nome é Bruno Adorno, eu sou o diretor de canais aqui da Binário Cloud e, bom, vim bater um papo com vocês aqui hoje. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Vamos lá. Legal, então eu vou começar fazendo uma breve introdução aqui sobre a Binário Cloud, tá? A Binário Cloud, nós somos um provedor de cloud computing, mas nós viemos do Grupo Binário, nós fomos uma spin-off, a gente começou como uma unidade de negócio dentro do Grupo Binário. O Grupo Binário é um integrador de sistemas que tem mais de 25 anos de história no Brasil. Tá? Ele é muito conhecido por projetos complexos de redes IP. Então, nesses 25 anos, o Grupo Binário fez camadas do backbone de todas as operadoras Tier 1 e Tier 2 do Brasil. O fato interessante também é que foram eles que trouxeram soluções Juniper para a América Latina. Tá? A gente falando um pouquinho do portfólio de serviços da Binário Cloud, nós basicamente somos um provedor de cloud pública, um provedor de cloud computing. E também trabalhamos com projetos específicos de cloud privada. Nos projetos de cloud privada, a gente faz nacionalmente e internacionalmente. Tá? Na questão de serviço, a gente oferece gestão de servidores, backup, outsourcing, operação e suporte 24/7, e também a gente oferece consultoria em tecnologia. Agora a gente falando um pouco de novas oportunidades do mercado, tá? Como é que a gente vê
a composição de receita dos provedores hoje em dia. A gente vê os provedores em geral, eles nascem da oportunidade de prover acesso em áreas não assistidas. Então, como funciona normalmente, né? Como é que nasce um provedor, como é que ele se desenvolve? A gente vê aqui, a primeira questão, ele abrir território. Então, ele expande a rede para atingir novos assinantes, para suprir essa necessidade de uma localidade específica. O segundo passo é aumentar a oferta de link. Então, entregar mais banda, atender melhor os clientes, fazer investimento em redes, aumentar as velocidades. E a terceira questão nesse fluxo é o crescimento de portfólio. A gente falando um pouco do momento atual, o que a gente está vivendo hoje em dia, o que as empresas estão vivendo. A gente está na era da transformação digital. Tá? Então, hoje em dia, a gente tem indústria 4.0, a gente tem internet das coisas, a gente tem LGPD. E o que isso traz para o nosso dia a dia? Isso traz mais competitividade ao mercado, a gente vê um aumento de automação de serviços, de aplicações, e a gente vê também um aumento de compliance, tá? Principalmente por questões de LGPD. O que isso aqui acaba trazendo para o mercado, trazendo para a gente? Uma maior demanda de processamento, armazenamento de dados, segurança da informação e serviços de computação. Tá? Isso aqui é intrínseco nesse ambiente que a gente está vivendo hoje em dia. Quais são os desafios que os provedores estão vivendo? Tá? Então, a gente tem desafio aí de alta concorrência, baixa margem, baixa fidelidade, e a gente sabe que existe uma dificuldade dos provedores, tá? Isso não é só no Brasil, mas os provedores em geral, de crescer o portfólio, de fazer um aumento da oferta de serviço gerenciado. Tá? Isso aqui, normalmente, é o calcanhar de Aquiles dos provedores. Tá? A questão de abrir o território, aumentar a oferta de link, normalmente essa parte vai muito bem, e eles fazem isso com maestria, mas a questão do portfólio é a dificuldade. Quem a gente vê hoje em dia aproveitando essa lacuna no mercado? A gente vê os provedores internacionais de cloud aproveitando essa brecha, onde eles estão oferecendo, desde os Estados Unidos ou desde data centers fora do Brasil, serviços gerenciados de alto valor agregado para os clientes nacionais. Então, a gente vê esses gringos oferecendo serviço com alta retenção, alto valor agregado, alta margem, diretamente para o cliente de vocês, dos provedores. Enquanto, o que está acontecendo do outro lado? O provedor, que é quem está oferecendo a conectividade, está oferecendo a ponte para que esse cliente se conecte a, eventualmente, uma cloud internacional, está ficando com a parte complicada dessa equação. Então, está ficando com investimento em rede, investimento em infraestrutura, e o pior de tudo, ele ainda é culpado caso tenha um serviço com baixa qualidade ou alta latência. O serviço que eu estou querendo dizer é o serviço de cloud internacional. Então, imaginando que esse cliente está acessando um AD, um file server, uma aplicação rodando uma máquina virtual no data center internacional, e ele tiver uma má experiência, ele vai acabar culpando o provedor dele de conectividade nacional. Tá? O que a gente vê em oportunidade? O que a gente está enxergando aqui no mercado? A gente está enxergando oportunidade de oferecer justamente soluções de cloud, onde a gente vai ter aumento de receita do provedor, crescimento do ticket médio, aumento da retenção dos clientes, tá? Melhoria de margem e melhor experiência do cliente. A gente oferecendo um serviço onde a infraestrutura está mais perto do cliente, tem uma conexão direta, tem um link muito melhor, o cliente vai ter uma experiência muito melhor em comparação do que um serviço contratado internacionalmente. Qual que são aqui os desafios da gente se tornar um provedor de cloud? Né? Então, para se tornar de verdade um provedor de cloud, é necessário alto investimento em data center e compute, alto investimento em rede, um aumento da complexidade considerável no ambiente e, principalmente, a necessidade de pessoal especializado, de especialistas em cloud computing. Tá? Então, a gente vê que essa equação, ela parece muito boa, mas ela tem os seus desafios. Então, é nessa questão que a gente, da Binário Cloud, a gente vem propor uma parceria estratégica para a gente conseguir atacar essa oportunidade de mercado juntos. Tá? Aproveitar o portfólio que vocês, provedores, já têm disponível hoje em dia, os clientes que vocês já estão atendendo muito bem, e a gente, junto com vocês, fazer uma oferta de alto valor agregado,
e de alta retenção, tá? Então, como é que a gente faz essa oferta? A partir do nosso data center, que fica localizado em Santana do Parnaíba, a gente pode fazer uma interconexão ou via PTT, ou eventualmente um LAN-to-LAN com os provedores, com vocês. E aí se conectar diretamente com o cliente final. O que a gente consegue oferecer de maneira rápida, fácil e simples para o cliente final? Basicamente, todos os serviços de cloud computing. É uma cloud completa. Tá? A gente aterrissando um pouco mais isso, falando com um pouco mais de detalhe, basicamente infraestrutura como um serviço, tá? De uma maneira autoprovisionada por acesso web, tá? Onde o cliente é self-service, ele consegue, de uma maneira muito simples, muito user-friendly, fazer todas as configurações necessárias. Tá? Então, a gente está falando de processamento, memória e disco, backup, disaster recovery, firewall, load balancer, VPN. A gente tem uma infinidade de produtos que eles podem ser oferecidos a partir da plataforma da cloud. Tá? E tem uma questão importante aqui. A gente está preparado hoje em dia para atender qualquer tipo de cliente, até os mais exigentes nacional e internacionalmente. Tá? A gente tem todas as certificações de Tier 3 de Facility, Tier 3 de Design, ISO 27001, 9001, certificado LEED de energia. Tá? Então, a gente está preparado para atender as empresas mais exigentes que tem hoje em dia. Basicamente, o que a gente está oferecendo aqui, em parceria com vocês, é um data center virtual, é uma cloud inteira, tá? Autoprovisionada, acesso web, onde o cliente pode contratar o serviço que ele quiser a partir do portal de maneira instantânea e de maneira autoprovisionada, tá? Então, com essa abordagem, a gente consegue atacar as três dores assim principais dos provedores, que é justamente o aumento, a dificuldade do aumento de portfólio, dificuldade de um aumento de margem, tá? Por causa dessa competição acirrada que existe hoje em dia, e especialmente o aumento da retenção de clientes, tá? Que isso daí é uma característica de cloud computing. Cloud computing tem uma retenção muito alta de clientes, tá? E para isso, para a gente conseguir aterrissar esse modelo de negócio junto com vocês, a gente desenhou toda uma metodologia, que isso aqui é baseado na experiência que a gente tem de mercado. Tá? Então, a gente dividiu essa metodologia em três pilares principais. O primeiro pilar é o pilar de marketing. Então, a gente faz aqui toda a capacitação do time comercial dos nossos parceiros, dos provedores que trabalham com a gente. Então, a gente faz um treinamento no time comercial para que eles possam oferecer com sucesso esse tipo de oferta para os clientes que já são da base dos provedores hoje em dia. Clientes que os provedores já têm relacionamento. Tá? Então, a gente dá todo o suporte, primeiro para fazer um treinamento, e segundo, a gente acaba trabalhando como engenheiros de venda. Tá? Então, o eventual vendedor de um provedor está conversando com o cliente, ele pode pegar o telefone, a gente pode entrar numa chamada e a gente entra como se fosse um engenheiro especialista para suportar ele nesse tipo de oportunidade. O segundo pilar, que eu considero o pilar mais importante dessa história, é a questão de marketing. A gente da Binário Cloud, a gente vem trabalhando muito forte no marketing esses últimos anos, tá? Criando um modelo para os nossos clientes, conscientizando o pessoal, mostrando os benefícios de cloud computing, mostrando as economias de cloud computing e mostrando toda a vantagem competitiva que as empresas conseguem ter utilizando esse tipo de ferramenta, esse tipo de tecnologia. Tá? A ideia aqui é a gente compartilhar com vocês todo esse material que a gente tem e, em conjunto, a gente ofertar isso aqui e fazer essa veiculação para os clientes que vocês têm na base hoje em dia. Tá? Então, a gente aproveitar essa base de clientes e usar um material muito rico de marketing para a gente conseguir ter o engajamento deles. Tá? E o terceiro pilar é a questão do atendimento. Então, sempre quando a gente define uma parceria estratégica com o provedor, normalmente a gente faz um treinamento para o time de suporte desse provedor. Então, a gente pega o pessoal do NOC SOC, do provedor, a gente faz um treinamento deles para que eles sejam capazes de atender chamados básicos, chamados de nível 1. Então, imaginando que um cliente do provedor tem uma dificuldade de subir uma máquina virtual, subir uma rede, fazer uma configuração simples, a ideia é que o NOC SOC do provedor tenha a capacidade de atender isso. E aí, qualquer chamado mais complexo, isso já é transbordado para o NOC SOC da Binário Cloud. Aqui eu queria falar um pouco de track record com vocês.
eu queria falar um pouco dos números da Binário Cloud em 2019. Qual que é a minha ideia com isso? Eu quero mostrar para vocês que a gente seguindo essa metodologia, a gente seguindo esses 3 pilares, o comercial, o de marketing e o de suporte, a gente vai ter sucesso na oferta de Cloud Computing. Tá? E para provar isso para vocês, eu estou mostrando os nossos números do ano passado. Tá? Então, na questão de marketing, a gente teve um acesso ao nosso site aí de mais de 60 mil visitas, tá? A gente teve um crescimento de interação em redes sociais de mais de 7 vezes, tá? Mais de 700%. Redes sociais aqui eu me refiro a Facebook, Instagram, LinkedIn. A gente teve um aumento da quantidade de clientes de 500%. Tá? Agora, isso aqui é um dado importante, interessante. A gente teve um aumento do faturamento de 12 vezes. Vocês podem ver que o aumento do faturamento, ele foi muito maior do que o crescimento da base de clientes. O que eu quero mostrar com isso? Se a gente fizer uma abordagem para uma base de clientes que vocês já têm hoje em dia, a gente vai ter êxito. A gente vai conseguir virar isso em venda. A gente vai conseguir oferecer os serviços de Cloud Computing para esses clientes. Tá? E estão aqui os números para provar isso. E uma questão que é muito importante, a gente teve churn zero, tá? E eu quero explicar isso. O churn zero não é só porque a Binário Cloud oferece um serviço com alta qualidade, um serviço de excelência e porque a gente tem um suporte muito próximo aos clientes, tá? O churn zero, ele vem por isso e ele vem para a característica de Cloud Computing. Cloud Computing, como característica, ela é uma solução que ela tem uma alta retenção. A gente está numa infraestrutura, numa cloud, existe um esforço para você trocar de cloud, trocar de infraestrutura, tá? Então a natureza desse tipo de solução já tem uma retenção maior do cliente. A gente oferecendo um serviço de qualidade, a gente não perde cliente. Falando um pouco de público-alvo, né? Que tipo de cliente a gente poderia desenvolver em conjunto? Onde a gente poderia focar? Basicamente, qualquer tipo de indústria, qualquer tipo de empresa. Todo enterprise, todo comércio é um potencial cliente para a gente, é um potencial cliente para a Cloud Computing. Estamos falando aí de indústria, de empresa de serviço, estamos falando de startup, estamos falando de empresa de TI. Tá? Então, para dar um exemplo para vocês, hoje em dia, no nosso portfólio de clientes, a gente tem desde um cliente pequeno, por exemplo, a gente tem um cliente que é uma distribuidora de bebidas. Eles são pequenos, eles são regionais, tá? Eles devem ter 15 funcionários, 20 funcionários, eles têm um faturamento mensal com a gente de R$ 500 recorrentes, para vocês terem ideia. Pelo outro lado, a gente tem clientes que são indústrias, que têm milhares de funcionários, tá? Que estão localizadas em diversos estados brasileiros, que têm faturamento com a gente de mais de R$ 30 mil por mês. Os dois clientes são importantes e os dois clientes são muito saudáveis para a gente. Tá? A gente está atrás dos dois tipos de cliente. A gente falando, agora aterrissando um pouco essa história, tá? A gente falando um pouquinho do modelo de negócio e como funciona trabalhar junto com a Binário Cloud. Tá? Quando a gente tem os nossos canais já treinados, estabelecidos, depois de ter passado esses 3 passos de treinamento comercial, treinamento do marketing e compartilhamento de materiais de marketing com a base e esse treinamento do suporte, quando o canal está pronto e eles já estão acostumados e treinados, a gente tem normalmente um aumento de 4 clientes novos por mês com esses canais, com esses provedores. Tá? O ticket médio que a gente está trabalhando hoje em dia é mais ou menos R$ 2.800. Como eu comentei com vocês, a gente tem cliente de R$ 500 por mês, a gente tem cliente de R$ 30 mil por mês, mas a média hoje em dia é 2.800. A gente está falando aqui de uma receita total em venda de cloud de R$ 11.400. Como a gente trabalha com os provedores hoje em dia, com os nossos parceiros? A gente trabalha com uma margem bruta de 20%. Tá? Por que eu falo margem bruta? Porque aqui depende do regime fiscal dessas empresas, depende do estado que elas estão, a gente tem que ajustar essa questão de impostos. Mas para efeito de cálculo, a gente trabalha com 20% de margem. A gente falando de 20%, a gente está falando de um incremento mensal de faturamento recorrente de R$ 2.200.
Tá? A gente está falando que a gente tem um incremento do faturamento recorrente de R$ 2.200 por mês. Tá? Vai aumentar R$ 2.200 todo mês se a gente seguir essa batida, que é a batida que a gente tem com os nossos canais capacitados. Tá? Analisando isso, a gente está falando de R$ 27 mil por ano de faturamento recorrente adicional. Tá? A gente olhando isso aqui no longo prazo, estamos falando aí de mais de R$ 137 mil num espaço de tempo aí de 5 anos. Tá? Pessoal, assim, foi um prazer bater um papo com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo. Espero que vocês tenham gostado do que foi apresentado. E eu queria agradecer aqui o pessoal da FBR e da Firelink, que suportaram a gente nessa iniciativa, ajudaram a convidar todos os provedores, tá? E gostaria de agradecer também o pessoal da Home Telecomunicações. Agora eu vou parar aqui minha apresentação e eu vou dar uma olhada se tem alguma pergunta, tá? Se vocês mandaram alguma coisa. Deixa eu só... Vocês também, por favor, sintam-se à vontade para fazer perguntas, tá? Então, deixa eu ver aqui. A gente teve uma pergunta, para o cliente final, qual o valor agregado, qual valor agregado a solução gera e como se destacar perante os grandes concorrentes, tá? Então, assim, para o cliente final é muito fácil a gente mostrar valor para ele. A gente vai estar oferecendo um serviço com uma qualidade muito alta. A gente oferecendo um serviço, estando próximo dele, ele vai ter uma boa experiência. Tá? Então, um cliente que está acostumado a acessar, por exemplo, um serviço de uma Amazon, de um Google, de uma Azure, que está internacional, na hora que a gente começar a oferecer um serviço muito mais próximo dele, uma conexão melhor, ele vai gostar do serviço, ele vai querer contratar mais. E a gente vai cair naquele ciclo virtuoso que eu mostrei para vocês, de crescimento de receita dentro da mesma base que a gente trabalha, tá? E a segunda parte da pergunta é como se destacar perante os grandes concorrentes. Aqui a questão é a proximidade, é a gente aproveitando o relacionamento e a proximidade para oferecer um serviço com alto valor agregado para o cliente. Então, na hora que esses clientes estão trabalhando com os grandes, eles não têm um ponto de acesso, eles não têm um ponto de contato. Se eles tiverem dúvidas, eles têm que se virar sozinhos, eles têm que resolver o problema sozinhos. Tá? Quando eu estou trabalhando junto com a Binário Cloud, a gente tem toda uma rede de suporte aqui proativo. Nosso time de engenharia e de suporte trabalha junto com os clientes, tá? E a gente tem uma proximidade muito grande, e isso faz toda a diferença no dia a dia e toda a diferença para o cliente aumentar as volumetrias e os serviços que eles contratam com a gente. Tá? Deixa eu ver aqui. Quais são os principais produtos vendidos e com mais tração na Binário Cloud? Olha, os principais produtos aqui que a gente vende, que a gente oferece, é justamente infraestrutura como um serviço. Tá? Então, eu vou falar de 3 produtos. Infraestrutura como um serviço, é o serviço básico de cloud, tá? Processamento, memória e disco, mas também muitas oportunidades de backup, de disaster recovery. Uma questão que é interessante, tem muito cliente nosso que, quando ele está namorando, ele quer começar a trabalhar com a gente, ele acaba começando pelos serviços mais simples, serviços secundários, por exemplo, o backup. Ele se sente à vontade, ele se sente confortável com o nosso suporte, com a nossa equipe, com o profissionalismo, e aí ele acaba migrando as aplicações de core, as aplicações principais dele para o nosso ambiente. Tá? Mais uma pergunta aqui. Muda alguma coisa na questão tributária? Então, na questão tributária, isso aqui é uma pergunta interessante. Tem muito parceiro nosso, muito provedor, ele consulta. O Binário Cloud, como é que funciona o faturamento? Vocês faturam direto para o cliente final? Vocês faturam para a gente? Como funciona isso? Sendo transparente com vocês. É de acordo com o que vocês acharem melhor. Tá? Normalmente, a gente sugere faturar direto para o cliente final para a gente evitar a bitributação. Tá?
Mas se quiserem que a gente fature para o ISP fatura para o cliente final, não tem problema nenhum. Tá? A única questão é a bitributação, mas isso a gente define com o parceiro, é o que o parceiro se sentir mais confortável. Tá? Uma questão interessante aqui, como funcionam os preços com a alta do dólar. Então, isso, nessa época aqui de pandemia, de crise, isso está sendo um super diferencial nosso e a gente está ganhando muito terreno com essa questão. Tá? Todos os provedores internacionais cobram em dólar. Então, todo mundo está com o dólar nas alturas em quase 6. A gente, por ser uma empresa nacional, nossa infraestrutura estar no Brasil, a gente está mantendo os nossos preços anteriores à crise. A gente não teve impacto, a gente não está precisando reajustar esses preços. Tá? Então, isso está sendo um super diferencial, especialmente nesse momento aqui. Tá? Tem uma outra pergunta aqui, eu acho que vai ser a última. O pessoal perguntando que, aceitando a parceria, já é possível começar a ofertar os serviços para os clientes? Pessoal, a gente sentando para conversar, tendo sentido, fechando a parceria, a gente pode começar a trabalhar na hora. A gente já define uma lista aí de prospect, de cliente para a gente trabalhar em conjunto, e a gente, a 4 mãos, vai fazer esse trabalho, seguindo aqueles 3 pilares que eu falei: questão comercial, questão do marketing e a questão do suporte. Tá? Então, pessoal, nosso tempo aqui já está acabando. Tá? Eu queria agradecer a presença de todo mundo, queria agradecer a audiência, e eu estou disponível para qualquer questão. Depois eu vou mandar o contato para vocês, tá? E aí qualquer dúvida, qualquer questionamento, estamos à disposição para a gente trabalhar junto e a gente desenvolver as oportunidades juntos, tá bom? Muito obrigado aí e uma boa noite para vocês.